Ah, vamos começar do começo. Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. Cada um de vocês um convidado especial do Ministério de Jovens Adultos e hoje para mais uma aula, para mais um momento de conversa, de discussão, de certa forma, sobre um tema tão importante para a nossa vida como cristãos, para a nossa vida como jovens. Então, vamos instaurando por esse momento que se inicia, que cada um possa estar aproveitando o máximo possível do que vai ser falado aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, hoje reunidos em Tua presença mais uma vez, te agradecemos porque temos a oportunidade de compartilhar a Tua palavra. É no nome do Teu Filho Jesus, Pai, que pedimos pela vida de cada um presente, que demonstra, Pai, por meio de Sua presença, estar interessado em crescer e fortalecer, Pai, contribuir para o desenvolvimento do Teu reino, para o corpo, Pai, da Tua noiva. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te agradecemos por isso e pedimos por aquelas pessoas que não puderam estar, pelas pessoas que estão doentes, Pai, pelas pessoas que estão cuidando dos doentes. Te pedimos por aqueles que estão dando condições aos trabalhadores, Pai, nessa situação difícil que temos passado esse ano. É no nome do Filho Jesus que entregamos as nossas angústias, nossos medos, para que o Senhor possa estar trabalhando, Pai. E te pedimos que o Senhor nos ajude a confiar na providência do teu trabalho. É no nome do teu Filho Jesus que assim oramos e pedimos hoje e sempre. Amém. Boa noite, paz de Cristo a todos. Vocês escutam bem? Escutando? Bom, então vamos começar esse momento cantando alguns hinos. Nada melhor que começar com o hino mais conhecido, A Alegria Está no Coração. Vamos lá. 1, 2, 3. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei, e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. La 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 la. Rei, la 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 la. Senhor, la 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 la. Jesus, la 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 la.
É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador por seu amor. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador por seu amor. É Cristo que me faz cantar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. A minha voz eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. A minha voz eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Acho que eu tô tendo algum probleminha aqui, mas... Deixa eu ver se vocês estão me escutando, me vendo. Obrigado e desculpa pelo inconveniente. Então, foi me encarregado a missão de apresentar a Zonata e gostaria de fazer isso em forma de poesia, em forma de cordel. E vou contar um pouco sobre o que eu conheço de Zanata e o que eu posso compartilhar com vocês sobre Zanata. Zanata é um grande amigo que eu tenho para apresentar. Nos momentos felizes e tristes, ele está sempre a ajudar. Fez faculdade, se formou em administração, mas cuidar de quem ama é a sua grande paixão. Nasceu e cresceu em São Paulo, na cidade de Dracena, mas foi em Campo Grande que Jesus entrou em cena. Estudando a Bíblia, em 1990 se batizou, conheceu Jesus Cristo e então sua vida mudou. Casado com Leila, a sua parte mais valiosa, são 41 anos de uma união verdadeira e amorosa. Ele ama a sua família, que começou com 2 filhas, as cuidou com muito amor, a Giovana e a Larissa. Jasmine e Bela são suas amadas netinhas, moram nos Estados Unidos e amam seu vovô carequinha. Atualmente é professor e diretor da Sercris, que já formou muitos obreiros para servir nesse país. Zanata já me disse muitas frases que eu guardei, mas tem uma delas que na mente eu deixei. Compartilhar é como 2 mãos sempre se abrindo. Já não sabemos qual está dando ou qual está recebendo. Ele é um grande conselheiro, tem muita sabedoria,
mas o que mais me admira nele é a sua empatia. Espero que nessa aula Jesus possa lhe usar para que os ensinos dele nós possamos guardar. Deus tem me abençoado muito através dele e sei que nessa noite Deus vai continuar usando ele. Irmãos, para servir a Deus, não precisa ter paletó e gravata. Basta ter amor pela obra de Deus, assim como Zanato. Com vocês, Zanato. Breno, quero agradecer. Eu não sabia desse seu dom de cordel e eu acho que vamos usar ele muito mais vezes aqui em Campo Grande. Fiquei muito contente com esse teu talento. Eu sabia de muitos outros talentos seus, mas esse ainda estava oculto para mim e que agora foi revelado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês, a presença de todos, e também esse trio do Ebenezer aí que dirigiu os hinos. Um trio muito bom, precisávamos importar um trio assim para Campo Grande. E aquele É Cristo que me faz cantar, muito obrigado pelo hino, não conhecia, achei maravilhoso. Muito obrigado a vocês. Então, obrigado por estar aqui. Eu estou aqui, como o Breno disse, casado há 41 anos. E fiquei pensando que, casado há 41 anos, participando em uma reunião de jovens adultos, solteiros e cristãos. Eu pensei, poxa, essa é uma grande oportunidade. Eu não quero perder essa oportunidade para trazer muito de vocês para o lado de cá, para o lado dos casados. Então, com esse objetivo em mente, eu procurei a melhor estratégia e pensei que, para animar vocês para vir para o nosso lado, eu pensei em mostrar, revelar e expor coisas que somente os casados podem viver e experimentar. E o Breno vai ser já testemunha disso. Então, quem sabe isso possa despertar em você, abrir os seus olhos, você ficar atento e buscar uma pessoa que muitas vezes pode estar hoje perto de você, mas porque vocês são tão amigos, talvez não tenham ainda considerado a possibilidade de caminharem juntos. Eu casei com uma amiga de infância. E depois a minha filha mais velha, Larissa, eu indiquei um amigo dela para que ela pudesse namorar, despertar, abrir os olhos, e fiz uma carta com muitas páginas, e mostrando as qualidades de um e a qualidade do outro. E antes de enviar para ela, eu enviei essa carta mostrei para a Leila. A Leila disse, olha, gostei. Mostrei para minha filha mais nova e ela falou, pai, escreve uma carta dessa para mim também, eu também estou querendo essa indicação. Aí eu mandei para minha filha mais velha e ela não me respondeu e passou um tempo. Eu falei, você viu o meu e-mail, o que eu fiz? Eu vi, não gostei, porque ele é meu amigo. Eu pensei, puxa vida, você vai casar com um inimigo, né? Então, se você está nesse pensamento, olha, a pessoa é muito amiga minha, ou muito amigo meu, não quero casar com ele, identifiquei com minha filha mais velha, mas não é uma boa decisão. Então, hoje eu quero falar e encorajar vocês a virem para o lado dos casados. E eu vou dividir em duas partes. Uma falando as bênçãos que é um casamento, e na outra, a segunda parte, como tomar uma decisão para escolher uma pessoa para casar. Quais são os pontos? Então, o casamento é uma ideia de Deus e um presente aos homens. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança.
Deus também instituiu o casamento para a felicidade de ambos. Então, no casamento, marido e mulher se tornam uma só carne. Somente a morte deve pôr um ponto final nessa relação de amor, de respeito e de fidelidade. Nesta aliança de afeto que é o casamento, não deve existir de maneira alguma competição, mas sim complementação. Marido e mulher não atacam um ao outro, mas defendem um ao outro. Marido e mulher buscam no casamento a satisfação não de si mesmo, mas a satisfação do outro. Então, o casamento é a mais íntima das relações humanas. Você pode ter o amigo mais chegado, o amigo do peito, mas é no casamento que vai ter a amizade mais profunda. Então, uma vez que casamento é ideia de Deus, é melhor a gente consultar o autor do casamento. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao verso 12. E eu vou pedir também para você deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos correr sobre esse texto. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Eu vou ler aqui. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Uma sobrinha minha usou esse último versículo, um cordão de 3 dobras não se rompe, como um tema do casamento dela, isso há uns 10 anos atrás. E depois eu andei pensando nessa passagem. Então, mantenha a sua Bíblia nesse texto. Salomão escreveu sobre 5 bênçãos do casamento nesse trecho. Então, em primeiro lugar, porque o casamento é uma parceria, ele é melhor do que a vida solitária. E quero dizer para vocês que não há nenhum pecado em escolher a vida celibatária. Mas o casamento é melhor na medida em que a cooperação, e em que haja cooperação e não competição. Serem 2 é melhor do que ser 1. A parceria entre homem e mulher torna os 2 mais recompensados, mais animados, mais aquecidos e mais protegidos. O casamento é um presente de Deus, e seu propósito é oferecer ao homem e à mulher certos privilégios que a vida de solteiro não consegue dar. E eu vou dizer algum desses privilégios. Então, Salomão já começou dizendo que é melhor ser 2 do que 1. Em segundo lugar, porque o casamento é uma parceria, marido e mulher são mais recompensados. E ele diz no verso 9, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Então, o casamento é uma adição de esforço e uma somatória de resultados. Se os dois trabalham na mesma direção, com a mesma motivação, visando o bem comum, eles têm a melhor paga do seu trabalho. Sua recompensa é mais robusta, suas conquistas são maiores e seus resultados são mais promissores. Em terceiro lugar, porque o casamento
é uma parceria, marido e mulher são mais fortalecidos. E no verso 10, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Viver é perigoso. Então, na vida há perigos e obstáculos no caminho. Porque o marido e a mulher são parceiros e não rivais, quando um cai, o outro levanta. Ai daquele, porém, que cair e não ter alguém para estender a mão para levantá-lo. O casamento é um lugar de encorajamento. Casamento é território de restauração. Casamento é o cenário de recomeço. Eu posso pensar no meu, quantos recomeços, quanto perdão recebi de Leila. No casamento, não se condena o que caiu, mas estende-se a mão para levantá-lo da queda. No casamento, não se esmaga a cana quebrada, mas concede-se perdão ao que caiu e oferece-se ajuda para retomar a caminhada. Em quarto lugar, porque o casamento é uma parceria, marido e mulher são mais aquecidos. O verso 11. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Marido e mulher têm o privilégio de dormir juntos e se aquecerem mutuamente nas noites frias da caminhada. É uma delícia desfrutar da intimidade do leito, do suave ninho de amor, onde os dois se tornam uma só carne e se completam. A solidão é gelada, mas a comunhão conjugal é aquecida por sentimentos nobres, por desejos puros, por entrega sem reservas e por delícias exuberantes. Em quinto lugar, porque o casamento é uma parceria, marido e mulheres são mais fortes. Olha na sua Bíblia o verso 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A vida não se desenrola num cenário paradisíaco, mas a vida acontece num campo de batalha. Há inimigos que nos espreitam sorrateiramente e outros que conspiram abertamente contra nós. Se fizermos uma carreira solo, ao sermos atacados, não conseguiremos resistir. Porém, se formos dois, levantaremos contra o inimigo, resistiremos e prevaleceremos contra ele. No casamento, tornamo-nos mais fortes, mais resistentes e mais do que vencedores. Então, eu queria, com esse texto do sábio Salomão, apresentar para vocês as vantagens inúmeras de estarem casados. E agora que vocês ouviram as bênçãos de um casamento e que é estar casado, eu quero parafrasear as palavras de Paulo na carta de Timóteo, quando ele vai falar para as pessoas almejarem um presbitério. E Paulo diz assim, eu vou parafrasear ele: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja estar casado, deseja uma nobre parceria. É necessário, pois, que os namorados passem tempo juntos, conversem bastante um com outros e fiquem atentos às placas de sinalização do seu namoro. E somente depois disso decidam entrar no casamento. Um bom namoro
é o primeiro passo de um bom casamento. Um namoro traumático vai desembocar certamente num casamento trágico. Nós precisamos entender os sinais, as placas de sinalização na caminhada da vida. Então, um namoro que leva você a chorar mais do que sorrir, um namoro que leva você a se isolar mais do que se relacionar, um namoro que leva você a brigar mais do que viver em paz e harmonia, é um sinal de Deus de que isso vai desembocar numa relação conflituosa. O Renan me pediu que enviasse para ele 2 perguntas e que passasse para vocês pensarem durante a semana. Eu não sei quantos fizeram isso, e se todos que estão aqui receberam as perguntas e tiveram a oportunidade de pensar nelas. Mas as perguntas que eu enviei, a primeira foi: quais são os sinais em um namoro que faz desaguar um casamento conflituoso? Quais são os sinais num namoro que vai resultar num casamento conflituoso? Então, essa é a primeira. A segunda: quais são alguns dos princípios para um bom namoro visando um casamento feliz? Mas eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Eu esqueci de anotar. Me falaram 30 minutos. Eu queria perguntar se alguém pensou, quais são alguns sinais que você pode observar no namoro que vai resultar num casamento conflituoso? Se alguém quiser abrir o microfone e participar. Eu acho que depois tem o grupo para discutir isso. Então, eu vou em frente. Eu queria indicar para vocês, eu não sei quem conhece, mas tem este livro aqui, depois eu posso mandar para o Renan. Ele é de Harley de Marco, Antes de Começar o Namoro. 7 coisas que você precisa saber antes de se comprometer. É um livrinho fininho, fácil de ler. Ele é escrito tipo um blog. Vocês podem ver ele. Só que é um livro extremamente prático. E tem uma parte do livro, é interessante, ele ensina até como você dá um sinal para uma pessoa que você está interessada nela, sem ter que contar para grupos de amigos. Se você está namorando uma pessoa, até como terminar um namoro, ele dá umas dicas assim. Mas ele tem no capítulo 5 dele, que ele chama As Bandeiras Vermelhas. Então, ele diz, fique atento a esses sinais, a essas bandeiras vermelhas. E quando você encontrar no seu namoro, você cai fora. Então, e essa autora diz assim, o autor é um casal de novos, eles devem ter mais ou menos uns 33 anos, 35 anos, esse casal. Ele diz assim, o namoro é um momento de descobrir se gosta de uma pessoa o suficiente para estar com ela para o resto da vida. Nietzsche, ele já tinha dito uma frase dele, que eu li num texto de Rubens Alves, que ele falou assim, ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria fazer a seguinte pergunta: você crê que seria capaz de conversar com prazer com esta pessoa até a velhice? Então, você seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a velhice?
E aí, Rubem Alves, ele completa a frase e ele fala assim: tudo ou mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. Então, o que vai durar é aquilo que o tempo que você pode passar conversando com a sua namorada. E eu não vou tratar sobre as bandeiras vermelhas, eu ia deixar para vocês falarem, mas eu vou ler alguma das bandeiras vermelhas que essa autora fala. Abusivo ou controlador. Está no namoro. Pessoa abusiva ou controlador, cai fora. Interessante que ela escreve: isso parece óbvio para todos, menos para a pessoa que está envolvida. Então, muitas vezes o envolvido não percebe isso. Então, você não pode permitir que alguém que namore, por mais que você ame, abuse de você. Eu vou ler só os títulos de alguma. Você se sente pior quando passa tempo com a pessoa. Parece que a pessoa extrai o seu pior. Então, se a pessoa não extrai o seu melhor, cai fora da pessoa. E ele vai dizer sexualmente insistente, desonesto, argumentativo, a pessoa que não tem a mesma fé que você, desinteressado. Então, desinteressado é diferente de ter vida própria. Porque eu acredito que no namoro, namoro não é, a pessoa não está casada. Então, quando estão namorando, ele não tem que dizer para a pessoa: olha, Leila, eu posso ir tal lugar? Se você começa a pedir permissões no namoro, depois você vai estar no casamento oprimido e não vai entender por quê. Então, deve ter sua vida autônoma no namoro, mas no casamento, aí sim tem que explicar aonde vai a cada momento, né? Então, eu vou recomendar esse livro. 7 coisas que você precisa saber antes de se comprometer. Livrinho fácil de ler e vai ser muito bom. Mas eu quero tratar de alguns princípios. Quero compartilhar com vocês princípios de um namoro que visa um casamento feliz. Então, vou falar 5 princípios e vou encerrar. Primeiro princípio, para um casamento feliz, para um namoro saudável, você precisa ouvir seu pai e sua mãe. Eu nunca vi um rapaz ou uma moça que fosse bem-sucedido nesse quesito do casamento. Não é questão nem de seus pais serem mais avançados do que vocês para entender os meandros emocionais. Não. É que seus pais foram constituídos por Deus como autoridade sobre a sua vida. Então, você precisa ouvir seu pai e sua mãe. Segundo princípio, verifique como este rapaz e esta moça se relacionam com a sua família. Um mau filho não vai ser um bom marido. Uma filha rebelde não vai ser uma boa esposa. Quem não trata com honra seus próprios pais, sua própria família, não vai ter estrutura emocional para ter uma família bem-sucedida. Então, verifique como esse rapaz ou essa moça se relaciona com sua família. Nesse quesito, é muito importante você ouvir o que os tios, os primos comentam sobre ele. É muito importante ouvir isso. Você vai, muitas vezes, descobrir coisas que, passando o tempo junto com ele, não descobriria. Terceiro princípio.
Procure saber se a pessoa que você está namorando tem princípios e valores absolutos. Uma pessoa que não tem uma ética absoluta, ela não vai mudar de uma hora para outra. Ela vai se casar e vai continuar seguindo a mesma toada. Então, entenda isso. Qual o valor que a pessoa dá à verdade? Qual é o valor que a pessoa dá ao respeito? Qual é o valor que a pessoa dá ao sonho da vida, ao compromisso com a família? Essas coisas têm que ser analisadas antes de dizer sim. Quarto princípio. Se esse rapaz ou essa moça respeita você. Se o rapaz te chama para ir para a cama com ele, ele não gosta de você, ele quer aproveitar de você, ele quer usar você e depois ele quer descartar você. A Bíblia diz que o amor não visa os seus próprios interesses. Pense nisso no seu tempo de namoro. E o quinto princípio. Procure uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus. Então, procure uma pessoa que nasceu de novo, uma nova criatura, para que você construa o lar no fundamento que é Deus. A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, quero repetir os 5 princípios de um namoro saudável. Você precisa ouvir seu pai e sua mãe, verificar se este rapaz ou essa moça, como ele se relaciona com sua família. Procure saber se a pessoa que você está namorando tem princípios e valores absolutos e se esse rapaz ou essa moça respeita você. Então, e procure uma pessoa que se entregou a Jesus. Então, se você vai querer casar com alguém para converter essa pessoa, é Jesus quem faz esse processo. Esse não é com você. Deixa Jesus converter ele. É bom para o casamento já encontrar alguém convertido. Falaram que eu tinha até mais 15 minutos. Eu tinha separado aqui um texto de Rubem Alves. Eu gosto muito dele. E ele escreveu uma crônica chamada Tênis e Frescobol. Tênis versus frescobol. Vocês que moram na região de praia aí, acho que conhecem bem o frescobol, né? Aquelas 2 raquetes que bate a bola um para o outro. Eu vou tomar a liberdade de ler alguns trechos da crônica de Rubem Alves, que vai ajudar vocês a entenderem sobre um relacionamento. Porque muitas vezes vocês veem casamentos tão problemáticos que até afugenta alguém de querer entrar num casamento, fala, olha, para ter um casamento ou igual do meu pai, ou igual daquela pessoa, eu quero distância. Mas ele faz uma comparação entre tênis e frescobol sobre o casamento. E ele diz assim: depois de muito meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos são de 2 tipos. Há os casamentos do tipo tênis e há os casamentos do tipo de frescobol. O casamento do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal. Os casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de ter uma vida longa. E vou pular aqui, e ele diz, e ele vai descrever um pouco como é o jogo de tênis. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário, e a sua derrota se revela no seu erro.
o outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para ali que ele vai dirigir a sua cortada. E Rubem Alves fala, cortada é uma palavra muito sugestiva, que indica o seu único objetivo sádico, que é o de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza de outro. Então, esse é um dos princípios no casamento. Se cada vez que você encontra o seu namorado ou namorada, você sai pior, então, pense bem nisso, se vocês estão jogando tênis. E ele vai dizer do frescobol. O frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la de forma gostosa, no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário, porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui, os dois ganham ou ninguém ganha. Ninguém é feliz quando o outro erra. E o que errou pede desculpas, e o que provocou o erro se sente culpado. Mas não tem importância. Começa de novo esse delicioso jogo e ninguém marca pontos. Então, o que no namoro, o jogo do frescobol é, você pega o sonho de um, é um brinquedo que deve ser preservado, e você cuida do sonho da pessoa. Você não quer destruir o outro, você não quer estourar a bolha do sonho do outro. Então, casamento é, ninguém ganha para que os dois ganhem. E ele termina a crônica assim, se deseja, então, que o outro viva sempre e eternamente, é que o jogo dure até o final. Que Deus abençoe vocês a jogarem frescobol com a sua namorada e futura mulher. Que é um jogo, porque no casamento não tem os meus direitos. No casamento, o único direito que o marido tem é o direito de servir a esposa. E vice-versa. Perguntas? E como é que funciona agora?